Vamos aí com mais uma aula de mecânica analítica. Esta feita, a aula 21ª, ainda com o tema dinâmica de sistemas mecânicos. Vamos para frente? E a programação para esta aula é exatamente essa: dinâmica de sistemas mecânicos. Continuando falando de variáveis generalizadas. Agora vamos tratar de um sistema holonômico generalizado e de forças generalizadas. Para frente. Sistema holonômico generalizado. Se todos os vínculos em um sistema dinâmico são holônomos, o sistema é dito ser holônomo. Muito bem. Usando coordenadas generalizadas, é possível desenvolver uma representação generalizada que se aplica a sistemas holônomos de complexidade arbitrária. Na representação generalizada, é conveniente introduzir velocidades generalizadas, forças generalizadas e quantidade de movimento associadas às coordenadas generalizadas. Para frente. Considere um sistema holônomo de N maiúsculo partículas de massa MI e podendo variar de 1 até N maiúsculo, como indicado na figura 37. A seguir, vamos ver a figura primeiro? Aí, ó, um sistema de N partículas, N maiúsculo, de massa sujeitas a vínculos holônomos, que não estão mostrados nessa figura. O sistema tem N minúsculo graus de liberdade, com o N minúsculo podendo ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3 vezes N maiúsculo. Volta lá. Aí, ó. Espera aí um minutinho. Volta, deixa na figura aí. Aí. Então, nós temos aí um sistema de referência cartesiano x1, y1, zão, e uma série de partículas aí, na realidade, N partículas, N maiúsculo, cada um com massa MI, né? E podendo variar de 1 até N maiúsculo. Então, para a partícula de massa MI, você observa que a posição dessa partícula é dada pelo vetor R maiúsculo, R negrito, aí, I, né? Que vem da origem do sistema cartesiano até a partícula. Vamos voltar um slide. Então, seja neta 1, neta 2, até neta M minúsculo, um conjunto completo de coordenadas generalizadas. Por exemplo, poderia ser as coordenadas cartesianas das partículas. Nesse caso, Mzinho seria igual a 3 vezes N, né? Você tem 3 vezes N maiúsculo, coordenadas generalizadas. No caso aqui, a posição das partículas. Cada partícula tem 3 coordenadas, x, y, z. Então, nós temos um conjunto neta aí de 3N. Mzinho igual a 3N. Coordenadas generalizadas. Para frente. Está mostrando. Se alguns vínculos já foram subtraídos ao estabelecer as coordenadas da equação 195, então o M é menor que 3N. Por exemplo, se certa partícula é vinculada ao plano XY, a coordenada Z para a partícula deve ser omitida na equação 195. Supondo que há ainda P vínculos a serem subtraídos, o conjunto 195 não é independente e os vínculos holônomos são da seguinte forma. Vamos mostrar na próxima transparência aí. Então, são dessa forma.
Então, na realidade, eu tenho P vínculos holônomos, H1, H2 até HP, cada um com funções, as coordenadas generalizadas N1, N2 até NM e do tempo também. São 196. O rolamento vinculado da equação 184 e o vínculo variante, o variável no tempo da equação 186, são exemplos de vínculos que estão aqui escritos na equação 196. Para frente. Uma vez que há P vínculos entre as M coordenadas, existem apenas N, que é igual a M menos P coordenadas independentes. E o sistema tem N graus de liberdade. Ocasionalmente, é conveniente empregar o conjunto redundante da equação 195, incluídas as relações de vínculo da equação 196, por meio das técnicas descritas lá nas aulas 16 e 17, se não me engano. Na maioria dos casos, é mais conveniente selecionar, desde o início, um conjunto de N coordenadas generalizadas. Isto é, vamos lá, QC1, QC2 até QCN minúsculo, equação 197, que é um conjunto completo e independente, e para o qual o correspondente conjunto de variações ΔX1, ΔX2, ΔXN da equação 198 é também um conjunto completo e independente. Qualquer configuração admissível do sistema pode ser representada pelas coordenadas da equação 197. E qualquer variação admissível pode ser representada pelo conjunto das equações 198. A análise de sistemas holônomos é geralmente mais simples em termos de tais coordenadas. O vetor posição RI de qualquer partícula MI da figura 37 é dado pelas coordenadas da equação 197 e, se houver vínculos variantes no tempo, pelo tempo t. Está em equação 197. RI é uma função, é uma RI de Xi1, Xi2 até Xn e também t. Para frente. A velocidade dessa partícula ela é dada por essa equação 200 aí, ó. VI é a derivada, VI, o vetor velocidade da partícula, é a derivada do vetor posição da partícula no tempo, que é igual a uma somatória, né, de até, variando de 1 até nzinho, grau de liberdade, da derivada de RI com relação a XJ vezes Xi ponto J mais, se tiver um vínculo no tempo, a derivada de RI com relação ao tempo. As derivadas temporais Xi ponto J, que aparece aí, das coordenadas generalizadas, são denominadas de velocidades generalizadas. A equação 200 indica que as velocidades reais das partículas são geralmente combinações complicadas das velocidades generalizadas. O termo final à direita de 200 representa o efeito se houver de um vínculo externo variante no tempo, pois não? Na abordagem variacional, consideram-se configurações admissíveis vizinhas no mesmo instante de tempo. A variação do vetor posição RI da iésima partícula da figura 37 é expressa em termos das variações das coordenadas generalizadas
pela variação da equação 199, ou seja, a gente obtém a equação 201. Então, a variação do vetor posição RI, ela é dada como uma somatória de J variando de 1 até N, da derivada do vetor RI com relação à variável generalizada XJ, multiplicado pela variação de XJ. Para frente. Vou falar de forças generalizadas agora. Suponha agora que sobre cada partícula MI da figura 37 haja uma força FI. Né? Determinemos o incremento de trabalho total realizado por esse conjunto de forças sobre uma variação admissível de configuração do sistema. Usando a equação 201, a gente pode obter a equação 202. Então, somatório de igual a 1 até N maiúsculo da força FI escalar a variação RI, ela pode ser escrita como uma somatória de 1 até N da somatória de I variando de 1 até N, a somatória de I variando de 1 até N, da somatória de J variando de 1 até N minúsculo, e FI escalar, derivada de RI com relação a XJ, vezes a variação de XJ, que pode ser escrito, nós podemos tirar o sinal de somatória de J igual a 1 até N minúsculo para fora, e dentro dos parênteses nós temos aqui a somatória I variando de 1 até N maiúsculo, de FI escalar, derivada de RI com relação a XJ, tudo isso multiplicando a variação de XJ. Para frente. Cada um dos N minúsculo, parênteses, em 202, é constituído pelo somatório das N maiúsculas componentes das forças reais ao longo das direções delta RI, resultantes de um incremento numa única coordenada generalizada XJ. Estes somatórios são denominados de forças generalizadas e são denotados pela equação 203. Então, está aí a força generalizada, ela é igual à somatória de 1 até N maiúsculo, de FI escalar, derivada de RI com relação a XJ, para J de 1 até N minúsculo. Para frente. Substituindo a equação 203 em 202, nós obtemos a equação 204. Somatória de igual a 1 até N maiúsculo, de FI escalar delta RI é igual à somatória de 1 até N. Acho que esse símbolo aí é gama maiúsculo. Não tenho certeza, não. O xi maiúsculo, não me lembro no nome desse símbolo. Ele é pouco usado, a letra grega pouco usada. Então, está aí, equação 204. O incremento total de trabalho das forças reais que atuam no sistema, o incremento total de trabalho das forças reais que atuam no sistema ao longo do deslocamento delta RI é igual ao incremento total de trabalho das forças generalizadas atuando ao longo dos deslocamentos generalizados correspondentes delta XJ. Para frente. Uma vez que cada termo da equação 204 tem dimensão de trabalho, as dimensões das forças generalizadas, XJ aí, dependem das dimensões de XJ.
Se J tem a dimensão de comprimento, então a força generalizada tem a dimensão de força. E se J representa um ângulo, então a força generalizada tem a dimensão de torque. Para frente. Quando é necessário obter a força generalizada, correspondente a um determinado conjunto de forças reais Fi, pode-se usar a fórmula dada pela equação 203, ou pode-se usar a equação 204, e o fato das variações da equação 198 serem independentes, como segue. Para obter que se 1, por exemplo, considere a variação na qual todas as delta xj são nulas, exceto delta xi1. Estude a geometria do sistema para determinar o delta Ri correspondente e avaliar o lado esquerdo da equação 204, uma vez que o lado direito é simplesmente xi1 delta xi1. A força generalizada xi1 é obtida dividindo ambos os lados por delta xi1. Pois não? A natureza do conjunto das forças reais Fi e das forças generalizadas correspondentes pode ser arbitrária, ou seja, as forças generalizadas podem ser usadas para descrever qualquer um dos seguintes conjuntos de forças. Todas as forças que atuam no sistema, as forças externas, forças internas, as forças conservativas, as forças não conservativas ou qualquer outro conjunto bem definido de força. Neste curso, as forças generalizadas são usadas mais comumente para descrever as forças não conservativas que atuam no sistema. Para frente. Acabou. Mais uma aula acabou. Muito obrigado pela atenção e aguardamos aí a próxima aula.